Sejam então bem-vindos ao 10º ente, 12 anos após a última edição em Vila Real, resolvendo novamente o Portugal Tunas, e pela segunda vez, levar a cabo a reedição do Encontro Nacional de Tunos, em versão reduzida e compactada, juntamente com a Tuna Templária e Tomar, a quem agradecemos obviamente a disponibilidade e desde já também todo o apoio que nos dão em termos de produção deste micro-nano evento, na sua dimensão, mas que pretende ir um bocadinho mais além daquilo que é, enquanto Encontro Nacional de Tunos, o essencial. O debate da tuna com temas pertinentes, atuais, que fazem sentido, que não sejam mais do mesmo, que procurem evitar, se calhar, aquilo que é o mainstream das conversas que há nas redes sociais, ou seja, ir um bocadinho mais além, com alguma metodologia, alguma calma, algum barulho também, é importante, mas que seja um barulho positivo no sentido de também despertar as pessoas para este fenómeno cultural. Este primeiro painel tem como tema, aliás, o tema geral do ente, deste ente é, lembra-me, Pierre, faz favor, podes pegar no teu micro. Tem a ver, sim, como é que ligas o tema geral não é sim, uma espécie de guarda-chuva, digamos assim. O tema geral tem a ver com acesso à seleção e o rigor Exatamente. Da informação que temos sobre a tuna. Muito bem. E este primeiro painel em concreto, dentro desse guarda-chuva grande, que é o grande tema deste ente, e é este o primeiro painel que estamos a tratar neste momento, que fontes e informação existem relativamente à tuna, se serão credíveis ou não. É um tema pertinente dado o tempo que nós estamos a viver, como todos calculam. Nós estamos agora com o advento da IA, inteligência artificial, que de inteligência, diga-se de passagem, tem muito pouco, mas já lá vamos. Vamos começar por apresentar os nossos convidados para este painel. Temos aqui ao meu lado direito o Rui Marques, investigador integrado do Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança, licenciado e mestre em Educação Musical, também com mestrado em Ensino de Música, especialização em Teoria e Formação Musical do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. Se estiver errado, corrijo-me. Ok? Estou bem. So far, so good. Tranquilo. Basicamente, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa aqui ao teu currículo, mas para encurtar ficaremos por aqui. Entretanto, vamos falando mais e vocês também vão dando o vosso aporte naquilo que é a vossa experiência, porque é disso que estamos a falar. Dizer que recentemente passou a integrar também a Academia de História da Tuna, a HT, é a nossa mais recente aquisição, no mercado de verão. Foi uma contratação cara, mas chegamos lá. Conseguimos trazer o Rui para o nosso seio e é sempre importante trazer gente de valor, como é dizer isto, e reforçar gente de valor para aquilo que é investigação séria, sem histerias, sem propaganda, digamos assim, mas que tenha convicção certa de que o estudo da tuna é uma coisa séria. E nesse contexto, o Rui Marques é obviamente bem-vindo e agradecer-te desde já também a tua disponibilidade por estás aqui hoje e todo o esforço que fizeste. Ao meu lado esquerdo, ponta esquerda da nossa magnífica equipa deste ente, o Jean-Pierre Silva. Toda a gente do mundo das tunas certamente saberá quem ele é, dispensa qualquer tipo de apresentação, mas dizer que, e para encurtar um bocadinho o seu vasto currículo, estamos a falar só do autor com mais livros sobre tuna, em concreto, estudantil, e não só, produziu neste país. Os livros falam por si, quem os leu, quem não leu, aconselho a ler. São todos eles muito interessantes. Há lá 2 ou 3 particularmente que eu acho que são absolutamente geniais. O caso das estudantinas francesas é uma coisa extraordinária e que vale a pena ler até, porque nem que seja por curiosidade, mesmo que ninguém queira saber sobre tunas, só por curiosidade académica, lê o livro e fica encantado com isso. Vamos então começar, e se calhar pelo princípio, fontes credíveis. Vocês acham que hoje em dia as redes sociais jogam a favor como fontes credíveis para o estudo da tuna? Qual é a tua opinião, Rui? Vamos começar logo por aquilo que está na moda. Redes sociais. Provavelmente não. O próprio formato das redes faz com que as pessoas queiram dizer muita coisa em pouco espaço e normalmente esse pouco espaço não é suficiente para informação credível. Então, temos mitos propagados ad eternum ou temos informação que às vezes, bem intencionada, depois é apropriada por gente que a tira do contexto e que isso não ajuda nada à nossa causa, efetivamente.
Ok, mas vamos ver. Também há quem esteja nas redes sociais de forma credível. Também, com certeza. Naturalmente, há tudo, a oferta é vasta. Agora, a questão que se levanta é, nessa oferta, por que razão é que aquilo que é mais facilmente consumível, os tais 30 segundos que falávamos ontem, ou 15 segundos de um TikTok, tem mais clientela, passa a expressão, do que, por exemplo, posts que são colocados no Facebook da HT, ou no Tunes e Tunas, ou no Portugal Tunas. Porquê é que se deve, no teu entender, enquanto estudioso da Tuna, esta facilidade que as pessoas têm em ir por aí, pelo caminho mais fácil, passa a redundância, e não irem, se calhar, pelo caminho mais difícil? Sim. Isso, se calhar, não é exclusivo da Tuna. As redes sociais têm esta coisa de nós seguirmos e sermos seguidos por pessoas que comungam as mesmas ideias. Não é? Um tipo que seja da extrema esquerda, naturalmente, vai levar Claro. com 500 tipos da extrema esquerda e vê um do outro lado. Nas Tunas, provavelmente, acontecerá a mesma coisa. As pessoas... A noção que tenho, e lido com jovens universitários todos os dias, é que muitas vezes as pessoas vão à procura daquilo que lhes querem dizer, não vão à procura de informação. Okay. Vão à procura de Querem um eco. algo que lhes confirme aquilo que eles acham que sabem. Ok. Isso, sendo verdade em tudo, provavelmente também é verdade no caso Claro. específico Não das haveria de ser Tunas. exceção, Não naturalmente. havia de ser exceção, não é? Não, e se me é permitido meter a colherada, eu acho que também tem muito a ver com, e que é transversal ao mundo das tunas e a muitos outros domínios, que é uma mentira bonita, colhe muito mais e é muito mais viral do que uma verdade sem graça. E muitas vezes estes mitos, estas coisas que se dizem, estes clichês, sei lá, de que a tuna já vem dos tempos da Idade Média ou que vem do século XVI, dos tempos dos sopistas, é uma coisa que remete para uma espécie de quase pedigree secular, que é muito mais bonito, os trovadores, remete para este imaginário muito mais romantizado, que é muito mais giro do que ter que estar a gastar 20 linhas a explicar a verdadeira origem das tunas, quando é muito mais fácil dizer, olha, a tuna já vem do século XIII, pronto, uma frase com meia dúzia de palavras e colhe muito mais do que teria que depois eventualmente desmontar isso. Portanto, um bocadinho nesta ideia, é muito mais agradável uma mentira bonita do que uma verdade sem graça. Mas isso leva-me também a outra constatação. Caso prático. O Tuna em Portugal, tal como em Espanha, né, defende a tradição. Ok? Genericamente. Temos que seguir a tradição. Mas ao mesmo tempo entra no paradoxo de não saber qual é a tradição que está a seguir. Ok? Ou seja, querem ser fiéis à tradição, mas não a querem conhecer ao mesmo tempo. Concordam com esta afirmação? Ou continuamos a viver uma espécie de jogo de espelhos de percepções? Sim, nós agora estamos na era das percepções. O tal TikTok dos 5 segundos ou 10 segundos, ou lá o que é. É curioso, não é? Trajam-se à época sem saber de que época é que estão a trajar. Não é? O traje tem que ser vestido assim. A história do botão, o último botão não se aperta no colete. Porquê? A capa não se lava. Não lavar a capa não é tradição, é falta de higiene. Bolas. A capa lava-se, claro que se lava. Sabes que Não se pode usar relógios. Fotografias de queima das fitas do Porto de 1956 de Coimbra aparecem pessoas com óculos escuros, com relógios de pulso. Que tradição é que eles defendem? Defendem a tradição, mas depois têm o paradoxo de não saber qual é a tradição que estão a defender. Tem alguma coisa a falar sobre isso? É que, Qualquer um de vós? sabes perfeitamente, isto é um conhecido ditado de que a ignorância é atrevida. O que é mais um paradoxo. Tu no universitário, profissão de tu universitário é estudar. Diria Certo? que sim. Se é tu no universitário, está na tuna e nos tempos livres estuda, ou ao contrário, como queiram. É uma questão de prioridades, não estamos aqui para julgar ninguém. Agora era suposto ser estudante estudar. Sim. Não Mas faz sentido. Ou estarei a dizer uma barbaridade. Parece-me que essa Corrija, por lógica favor. da tradição... Eu estou aqui um bocadinho como intruso, não é? Porque eu tenho-me dedicado sobretudo à prática e ao estudo de tunas fora do contexto académico. Exatamente. E nesse ambiente também há muitas inverdades e muitas supostas tradições, e o que não falta é a bibliografia a explicar que todas as tradições foram inventadas em algum momento por alguém, às vezes por um comitê de sábios, a maior parte das vezes numa mesa de Estás a café. afirmar que no seio das tunas, portanto, rurais, populares, digamos assim, vamos abranger aí, também temos muitas tradições 3/4 de mês. Também temos. Ótimo. Eu julgava que éramos só nós, afinal. Meio Temos, com culpa, certeza. estudante universitário está
Sim, quer dizer, o próprio conceito do que é uma tuna, se é só instrumental, se é instrumental e vocal, se pode ter instrumentos de sopro, se não pode ter instrumentos de sopro, é uma discussão muito frequente nas tunas Os metais. não académicas, os metais e as madeiras, etc. Encontraste, vou só aproveitar, Diz mesmo. porque é esta altura ideal. Encontraste nos teus estudos de tunas populares de saxofones? Encontrei tudo um Em pouco. que anos? A partir dos anos 50, do Século século XX. passado. Sim. Anos 50 do século XX. Ok? Saxofones. E banjos. Acho que toda a gente se lembra aqui das grandes discussões que houveram no antigo Fórum de Portugal Tunas há uns 20 anos atrás, sobre, não é? Alguns apelidavam as cornetas. Então havia uma espécie, atenção, eu faço meia culpa que eu também entrei nessa tourada e também estive lá e pronto. Mas há aqui pessoas que se lembram, eu estou aqui na audiência, que se lembram perfeitamente disso. Não é? Não é tuna porque tem um saxofone. O último trabalho em que estive envolvido com o meu colega Jorge Castro Ribeiro, da Universidade de Aveiro, foi precisamente um projeto que nos foi encomendado por 3 autarquias do Norte, Amarante, Santa Marta de Naguião e Vila Real, onde ainda subsistem 5 tunas nestes 3 concelhos, e em que a característica identitária daqueles grupos é precisamente a utilização de sopros, saxofones, clarinetes, de tudo um pouco. Portanto, não eram cubanos, eram Trás-os-Montes. Eram Há malta que transmontanos. isto é autóctone, não é? Transmontanos com uma influência grande da imigração para o centro da Europa, que depois trazem e muita troca de repertórios, de instrumentos com as bandas filarmónicas também. Tu, como investigador da música em si, achas perfeitamente natural que, sendo a música algo dinâmico, o que se leva é o que se traz, Sim, como diz o Alberto Sardinha. sim. As modas que nós Embora levamos o da Alberto aldeia. Sardinha também tenha ajudado a propagar muitos mitos neste... Ok, nesta- mas isso são outros 500. Agora, neste caso em concreto, ele quando afirmava, não, porque nós quando íamos para a faculdade, saímos de Trás-os-Montes, não é? Íamos para a faculdade, Sim. em Coimbra reçávamos com o curso feito e levávamos modinhas para Coimbra, que ouvimos na terra, e trazíamos modinhas de Coimbra, para levar para a terra. Com certeza. E isto aconteceu. Eu É identifiquei factual. isso, por exemplo, nos Açores, em que há músicas que os açorianos defendem que são modas típicas de lá, Exatamente. e em que em Coimbra, Chamarrito, em Coimbra são modas específicas das fogueiras da noite de São João. E que, portanto, a esta troca, não sabe-se pelos açorianos que vieram estar para Coimbra, se pelos estudantes de Coimbra que as levaram para os Açores. Portanto, a música é dinâmica, logo sendo É dinâmica, o repertório é dinâmico. sendo universal, concordas com a afirmação que eu vou fazer agora? Pode-se cantar e tocar música estrangeira numa tuna portuguesa, não é crime, ninguém vai preso. Em princípio, não. O Código Penal não prevê Até ver, não. detenções Eu não por sou isso. especialista no Código Penal, mas diria que Mais uma vez, só para avisar que podem cantar em serbo-croata, embora eu não goste, mas acho que é possível cantar em serbo-croata, ok? Vamos avançar. Não, Não sei se queres dar uma é só para complementar. Nós temos a sorte de ter o Rui connosco, porque Eu tenho em mais Portugal Coisas, tenho mais coisas muito mais interessantes, mas já lá. ele é o nosso primeiro doutorado com uma tese sobre tunas. Não houve até hoje outra Exatamente. tese de doutoramento sobre tunas, neste caso a tuna popular, e que tem essa particularidade que é a tuna popular nunca esteve muito preocupada com tradição. Quem faz parte de uma tuna popular não tem como grande objetivo manter uma tradição. E por isso é que há a racionalização. Portanto, há falta de elementos, vão buscar quem saiba tocar os instrumentos, e por isso é que os elementos da filarmónica são muitas vezes coincidentes com o da tuna e com o grupo coral. Porquê? Porque é para racionalizar. Enquanto que a preocupação da genuinidade, de tentar preservar um certo leque instrumental, já está muito mais ligado a uma elite, que é, neste caso, os estudantes ou as antigas tunas mais urbanas, como a tuna comercial. Portanto, nesse aspecto havia uma menor necessidade, porque havia mais recursos, havia uma menor necessidade de recorrer a instrumentos que não eram mais típicos ou usuais nas tunas, que, para todos os efeitos, são Só aproveitar o que os estás a dizer. cordofones. Também tens constância nas tunas populares da existência, neste caso também tunas mistas. Na tuna, traduzido para português, para ser mais direto, indireto ao assunto. Quando é que a mulher surge na tuna popular em Portugal? surge na tuna popular em Portugal, quer dizer, no âmbito popular, após o 25 de Abril, tal como acontece nos coros, tal como acontece nas bandas filarmónicas, portanto não é uma característica E antes do exclusiva. 25 de Abril? da tuna. Antes do 25 de Abril Nem não, mistas? não tenho noção disso, não. Nem mistas. Nem Não mistas. sei popular. Fica mais um esclarecimento. Sim, pelo menos não há evidências, quer dizer, elas existiriam porque se existiam noutros países, existiriam cá.
mas nós sabemos que aquelas que acabam por ter maior predominância são aquelas que acabam por poder sair para outras terras para animar, e normalmente era feio a mulher andar em andanças. Portanto, nós temos mais conhecimento. Da Alfredo de Mântua é de finais do século Sim, XIX. mas só ficava em Lisboa. Portanto, esta ideia de sair para fora, porque as tunas populares iam tocar a muitas terriolas, e normalmente quem saía e podia ter essa liberdade eram os homens. Portanto, nós temos mais conhecimento de tunas populares masculinas do que de outra coisa qualquer. Mas não é que elas não existissem, a gente é que não tem esses dados tão... E aproveitando a deixa, tens constância, eu tenho que exprimir o Rui à força toda, estás cá para ir, de festivais de tunas populares. Aconteceram, sim ou não? Há encontros, tenho alguma informação sobretudo sobre as tunas comerciais. Ok. Porto, Santarém, Lisboa, 2 em Lisboa, aliás, Gondomar, Guimarães, etc. E que não são propriamente festivais, são eventos em que se aproveita a linha de comboio para fazer encontros, e são tunas exclusivamente constituídas por comerciantes. Portanto, eles não estão só a fazer música, estão também a fazer negócio, a criar uma rede de contactos com outros comerciantes. No caso mais para norte, nas tunas do Marão e do Alvão, há algumas notícias sobre festivais nos anos, não sei agora de cor, mas diria anos 60, inseridos nas festas da cidade, etc. Há essa lógica, mas não numa lógica de festival como acontece hoje com as tunas académicas. Sim, mas numa lógica de encontro. E aliás, é assim que funcionamos hoje ainda, porque são instituições sem dinheiro, sem recursos financeiros, e portanto funciona sem regime de intercâmbio. Quem vai paga a viagem, quem recebe paga a alimentação, e a gente retribui para o mês que vem. Festival nessa aceição, talvez não, mas encontros, sim, isso sim. Tu não tinhas... Eu encontrei Penafiel, mais de uma dezena de festivais, e era a doer. e alguns deles com prémios monetários, e alguns deles em que havia já obrigações musicais, ou seja, a necessidade de ter uma partitura, o repertório ter uma partitura de leitura à primeira vista, ou um tema obrigatório para as tunas todas tocarem, principalmente na grande região de Coimbra e de Aveiro. Há muitas tunas que, agora de cor não te consigo Claro, agora dizer a minha cabeça, não Google it. vinha preparado para falar dessa parte, mas sim, Google há esse, agora não é como disse o Rui muito bem, não é com a dimensão que as tunas escolares passaram a dar a partir dos anos 80, isso não, de todo. Eu agora queria saltar um bocadinho, porque nós temos aqui alguns pontos dentro deste primeiro painel, porque temos que ir explorando à medida também um bocadinho em tom de conversa, não é? E de podcast com gente a assistir, que é um bocadinho isto que nós estamos a fazer hoje, e foi essa a intenção primeira e logo desde o início. O que é que vocês têm a dizer sobre algumas coisas que acontecem promovidas por até mesmo universidades deste país, que patrocinam coisas supostamente como esta, e depois chegamos ao fim e o resultado final é... Vou tentar ser simpático, não sei. Uma belíssima alhada, porque não tem qualquer nexo aquilo que lá está. Aquilo lido do princípio ao fim, nada daquilo bate certo desde o princípio, meio ao fim. Ou seja, temos instituições como universidades, até neste país, a promover aquilo que se pode chamar de contra-informação ou fake news, sobretudo. Como investigadores vocês são, o que é que têm a opinar sobre isso? Quem quiser começar? Eu começo e depois o Rui vai poder rematar. Eu calculei que eras tu primeiro a ir à arena. Eu acho que isto acontece, na verdade, um efeito de contaminação. Há bocadinho falavas nas redes sociais, mas isto acontece nas redes sociais do dia-a-dia. E o Humberto Eco, esse saudoso grande escritor, dizia que as redes sociais deram voz a uma multitude de imbecis a quem antigamente não se daria palco. Porque gente que nunca leu, que nunca estudou. Isto acontece em algumas iniciativas deste género, não só cá em Portugal, mas também noutras latitudes, desses quase encontros, jornadas, colóquios, sobretudo pondo pessoas a falar sobre o tema, pessoas que nunca o estudaram, nunca o trabalharam, ou eventualmente se prepararam para fazer uma pequena apresentação uma semana antes. E, digamos, é bom que haja essas iniciativas, eu creio que é de louvar que se queira falar sobre a tuna, mas tem que haver critério, principalmente quando é para depois consumo público e publicado.
Quando é uma iniciativa pequena que não sai dali, não me parece que seja... Há erros, ok, mas quando é para ser público e publicado, quer publicado em termos de registro escrito ou até em termos de vídeo para urbi et orbi poderem consumir, eu acho que aí já se torna grave, principalmente por quem também promove e faz depois essas publicações. Não tanto pela pessoa que errou e que disse uma quantidade de inverdades ou que foi muito impreciso, mas depois a responsabilidade de quem vai fazer essa publicação. E quando nós encontramos nessas publicações erros históricos, erros científicos, falta de rigor, patrocinados ou pelo menos com alvará, com a bênção, mesmo que não totalmente consciente de alguma instituição de ensino superior ou de uma organização mais acreditada, de facto deixa-nos preocupados e mais uma vez sintomático daquilo que também tem acontecido. O estudo da tuna, é um bocadinho para falar, porque nós temos aqui, como eu disse, o Rui, a primeira tese, mas não é o primeiro estudo que se faz em termos universitários em que a tuna aparece lá. Nós temos alguns trabalhos feitos no âmbito académico, um deles até é alemão, que é assim, só para recordar, eu não sei falar alemão, portanto vocês desculpem lá, mas diz assim, Musik der portuguischen Tunas, portanto há uma tese de mestrado na Alemanha, mas também como há os bons rebeldes do nosso querido Daniel, também que é um colaborador do Portugal Tunas, e também em Vila Real, um estudo de caso que é as Tunas de trás do Douro. Há um ou outro trabalho que fala ou aborda mais ou menos indiretamente ou diretamente as tunas, mas o primeiro trabalho de facto sobre tunas foi o do Rui, e o nosso António Manuel Nunes dizia aqui neste livrinho que tens aqui, que é o Quid Tunae, no seu prefácio, de que durante muitos anos e quase até à atualidade, as instituições de ensino superior, seja na musicologia ou na história ou na sociologia, acharam sempre que isto de falar de tunas e de ranchos ou do que fosse, era algo que não era digno de ser tratado numa universidade ou num politécnico ou numa escola superior. Portanto, não era digno o suficiente para fazer-se uma tese de mestrado ou uma tese de doutoramento. Isto começou-se a inverter muito devagarinho. Pronto, a Universidade de Aveiro, nesse aspecto, foi pioneira em fazer uma grande aposta no estudo da musicologia e da música, mas ainda há muitos passos para dar. E o que nós vamos vendo, eu palmilhei tudo o que foi possível palmilhar de teses, de mestrado e doutoramento que aflorariam ou que falariam da tuna, e normalmente encontram-se sempre erros científicos. Sempre. Qual é o problema? É que, como o tema principal não é a tuna muitas vezes é o ponto de partida. Por exemplo, estávamos há bocadinho a falar em off de um trabalho de saúde, na área da saúde, em que se falava da colocação da voz e dos gastos das vozes, então pegavam num exemplo de um grupo da tuna para, a partir daí, mostrar os problemas vocais, da rouquidão. E então, para introduzir a tuna, o que é necessário fazer? Um contexto do que é isso da tuna e de onde é que vem a tuna. E é nessas alturas que a gente apanha os erros tudinhos. A tuna do século XIII, a tuna dos sopistas, a tuna dos governos. E o professor que vai ler aquilo não é um professor de História, nem de Sociologia, nem um tunólogo, nem nada disso. É alguém da área da saúde. Portanto, essa parte do contexto parte do pressuposto que o aluno que apresentou aquilo terá feito bem. E não sendo versado nisso, é um trabalho que por muitas vezes merece uma altíssima nota, com o aplauso do júri todo, mas que tem erros científicos e históricos gravíssimos, mas como não sendo o âmbito de quem rege a cadeira, de quem acompanha, passou incólume. E isto acontece em muitos trabalhos. E isso, no fundo, é um bocadinho sintomático daquilo que é até da própria parte dos nossos turnos, o pouco desejo de saber sobre a sua própria tuna. Portanto, a tuna é vista, como eu disse há bocadinho, como um sítio para se divertir, para passar tempo, para passar um bom momento e muito pouco, e a gente percebe, vamos na pele do estudante, e a gente percebe que assim seja. E não vem para ir para a tuna para gastar neurónios a estudar a tuna. O estudar já tem os seus estudos da universidade. Pronto, isto acaba por ser depois uma bola de neve. A tua opinião sobre isso? Instituições de ensino superior? As instituições... A patrocinar coisas absolutamente magníficas. Voltamos ao início. Sim, eu sei a que evento nos referimos, já lá estive. Parece-me que é uma boa iniciativa, mas que não se devia chamar como se chama. Efetivamente, não se pode chamar evento científico uma coisa que não o é. Não é?
sendo um bom espaço de debate entre pessoas que fazem parte de Tunas, entre pessoas que já fizeram parte de Tunas, um bom momento Claro que sim. para transmitir. Portanto, isso não está em questão. Agora, não se pode exigir a estudantes de licenciatura que não são de História, não são de Musicologia, não são de Sociologia, não são de... que produzam trabalhos naquele tempo aceitáveis, não é, do ponto de vista científico. Há bocado falávamos das referências bibliográficas que nós lá encontramos que nem sequer existem. Eu, ano passado, ou há 2 anos, rejeitei uma série delas porque a referência era a minha tese e eu não disse nada disso. Isso que estás a dizer, e depois aí o meu nome, entre parênteses, com data e página, eu não escrevi rigorosamente nada disso. Até voltei lá, porque podia-me ter passado alguma coisa pela cabeça. E, portanto, acho que se calhar, em vez da quantidade, devia investir-se na qualidade, fazer-se eventos mais pequenos e manter-se essa dinâmica de diálogo, de se trazer as pessoas que dão vida às tunas para a discussão sobre as tunas, mas depois chamar aquilo uma comunicação científica ou editar um livro de resumos que, na verdade, não tem uma revisão por pares, parece-me abusivo. Exatamente. E sendo dentro de uma instituição de ensino superior, seria quase obrigatório que houvesse aqui um sistema de check and balance, ou seja, Sim. a própria instituição, calma, não vamos publicar isto online sem saber o que é que esta gente andou a dizer ou a escrever. E vem bater um bocadinho na história das fontes, Ricardo, quando falas há bocadinho. Porque a questão está exatamente aí. Nós poderíamos dizer que há falta de fontes, então é difícil encontrar a informação correta, mas é que não há falta de fontes. E principalmente não há falta de fontes conhecidas no mundo das tunas. No mundo das tunas, quem quiser saber o que é que já se fez sobre as tunas, é fácil de encontrar essa informação, porque não foi assim tanta gente que escreveu sobre tunas, que fala sobre tunas em blogs especializados, há publicações sobre tunas que também não são assim tantas. Portanto, o universo daquilo que é considerado mais ou menos credível sobre tunas, ele existe, só que ninguém se põe a ler aquilo. Então o que é mais fácil fazer? Vai-se ao ChatGPT, ou ao Gemini, ou ao Copilot, não é? E escreve-se lá, faz-me aí qualquer coisa, e acontece exatamente o que o Rui está a referir, que nós estávamos a rir há bocadinho em off, que é, em alguns desses trabalhos, no caso dessas jornadas, mas de outros, aparecer bibliografia e obras que nem sequer existem, sobre tunas, que nem sequer existem. Vocês façam esse trabalho de irem à inteligência artificial nos vossos computadores, está bem? E peçam uma lista de obras e de respectivos autores sobre tunas e estudantinas. E aparecerão uma ou outra que eventualmente existem, e depois aparecerão, se vocês insistirem sempre, uma quantidade de obras que não existem. E isto é uma coisa, o ChatGPT fornecer, porque a inteligência artificial nunca diz que está enganada, tem sempre resposta. O problema é quem utiliza essa informação não a cruzar e depois ser publicado como informação científica, que é o que o Rui estava a referir. Isso é que é grave. Não é grave o ChatGPT não ser capaz de saber quais são as obras, porque é artificial, não é uma inteligência humana. O que é errado é as pessoas com responsabilidade, que são, num ensino superior, como dizia o Ricardo, deixarem passar isso incólume. Isso é que é preocupante. E agora vamos aquecer um bocadinho o debate, que é parte, esta confesso, é mesmo a minha pièce de résistance. Pergunto a ti, Rui, se consegues rapidamente, demorando o tempo que entendas que tem que demorar, como é que se processa uma candidatura a património imaterial da cultura ou da humanidade em Portugal. Tu conheces o processo, tanto quanto eu sei, os passos genéricos, ok? Temos uma determinada... Estamos a tomar a festa dos tabuleiros, que neste momento já é património imaterial cultural do português, Okay. com vista à candidatura à Unesco. Consegues rapidamente explicar como é que é esse processo? Rapidamente, não. Para não ser eu nem o Pierre a explicar-nos. Vamos oferecer-te a ti a eu possibilidade posso pôr isso do lado da minha experiência. O que diz a legislação pode ser considerado património, pode ser reconhecido como património, algo que os detentores desse património considerem que merece essa salvaguarda e esse reconhecimento. E logo aí a coisa começa mal a maior parte das vezes. Porque essa identificação de um elemento que se pretende patrimonializar raramente vem das pessoas que praticam, e estamos a falar de património imaterial, mas muitas vezes chega de cima. É um processo de cima para baixo. Uma Câmara Municipal que entende que aquilo é um bom elemento turístico para promover
ou qualquer outro tipo de entidade. E só depois, do ponto de vista legal, só depois dessa prática, dessa manifestação, estar na matriz do património cultural e imaterial português é que pode seguir para a candidatura à Unesco. Nós, no âmbito da música, começamos ao contrário. O fado começou pela Unesco e sem passar primeiro por este crivo nacional. E depois há a vida real, não é? Eu tenho sentido isso, por exemplo, no âmbito das violas tradicionais, que é um tema que tenho estudado nos últimos anos. O pessoal de Coimbra quer patrimonializar a toeira, e o pessoal de Braga quer a braguesa, e o pessoal de Amarante quer a amarantina, que é igual à braguesa, mas não tem mal nenhum. E a campaniça, e a dos Açores, etc. E cada um olha para o seu bairro sem pensar que todas estas violas comungam determinadas características, determinadas técnicas, determinados repertórios, técnicas de construção, inclusive. Mas como cada um puxa para o seu lado, acabamos por inviabilizar uma ideia que podia parecer positiva de olhar para as violas portuguesas no seu conjunto e seguir com uma candidatura. Mas depois, se a gente as comparar com as espanholas, também há muitas semelhanças. Então, se calhar, devíamos pensar numa candidatura ibérica a isto. E sinto que nas tunas acontece o mesmo. Agora, temos que ver a coisa em dois planos. Parece-me que faz sentido, por exemplo, este projeto em que estive envolvido das tunas do Marão e do Alvão, porque, efetivamente, aquele tipo de prática que foi vulgar, no bom sentido, que podíamos assistir há 5 ou 6 décadas, um pouco por todo o país, neste momento só acontece ali. E aí faz sentido que 3 câmaras juntem esforços no sentido de proteger e de dar visibilidade a uma prática em que a média etária andará ali nos 70, 70 e poucos anos e que corre o risco de desaparecer se não conseguir cativar gente mais nova para lhe dar continuidade. Mas aí é um caso muito específico, com um repertório específico, com uma constituição instrumental específica, com práticas específicas, portanto estamos a falar de grupos que animam o baile, mas antes disso tocaram na missa e tocaram na procissão e, portanto, que fazem tem esse papel importante naquele tecido local muito específico. Agora, se me perguntares se me parece que devemos candidatar a tuna portuguesa, a tuna académica portuguesa, a património imaterial, património cultural e imaterial da Unesco, primeiro é preciso saber o que é uma tuna, e o que é uma tuna académica, e o que é uma tuna académica portuguesa. Não sei se... Portanto, concomitantemente, vou deduzir das tuas palavras que uma candidatura da tuna tudo corre a nível mundial não funcionaria. Estarei a exagerar. Poderá funcionar com um chapéu de chuva. Ou pecar por defeito. A meio caminho, talvez, por exemplo, a questão do fado, da patrimonialização do fado, que está muito centrada na questão do fado em Lisboa, e depois temos aquela coisa que para o turista a gente chama fado de Coimbra, e que na verdade ninguém em Coimbra defende que seja fado, que ficou à margem. Mas que ao mesmo tempo aproveita o impacto financeiro e turístico, claro, a visibilidade que o fato de ser património cultural da Unesco implica, para se promover. E o que nós vemos hoje, em Coimbra, por exemplo, é determinados grupos que fazem atuações às 10 da manhã e às 11, ao meio-dia, à 1, às 2 e às 3, e que tocam sempre as mesmas 5 peças para grupos de turistas que se aberam. Isso pode levar a uma padronização dos repertórios, dos instrumentários, etc., que se calhar não é o que nós queremos nas tunas. Na minha opinião, não é o que queremos. O que nós devemos lutar é para manter esta diversidade. E esses processos tendem à padronização. Não te esqueças dessa linha de raciocínio que é excelente, mas eu queria só fazer um pequeno parênteses aqui exatamente neste ponto. E o parênteses é muito claro. No processo todo de candidatura a património imaterial, primeiro tem que ser do seu próprio país, vou reduzir isso de acordo com a legislação de cada país. Exato. No nosso caso é o Ministério da Cultura, em Espanha penso também será, eventualmente, mas depois tem que ter um aval em Espanha, tanto quanto sabemos, pelo menos 5 ministérios a mais, que é uma coisa que a mim me transcende, mas enfim, são espanhóis, lá saberão o que é que estão a fazer. Agora, a pergunta que eu quero colocar é absolutamente direta. Uma candidatura da tuna espanhola à Unesco exclui automaticamente uma candidatura portuguesa? Em tese? Em tese diria que não. Então, Desde como é que a se marquem inclui? as Se não a diferenças, exclui, como é que a inclui? Não inclui. Se a tuna espanhola se candidatar, é uma candidatura Da tuna portuguesa espanhola à Unesco. da tuna espanhola.
É absolutamente claro isto. É claro, se a portuguesa Ou quiser da fazer tuna o de mesmo, Porto será Rico, outra Ou candidatura. da tuna de Porto Rico, e assim sucessivamente. E Ou assim seja, sucessivamente. uma coisa não é concomitante à outra, não é uma adenda à outra, não vai a reboque da outra. O que estou a dizer é claro, em termos de processuais, é claro. Em termos Ou seja, a processuais, tuna portuguesa também teria que ser não conheço a reconhecida. legislação de todos esses países, mas na nossa Não, na nossa, eu estou a falar na teria nossa. de estar primeiro na matriz do património cultural e material Nacional. português. Isto é claro. Isso é claro. E depois prosseguiria para a Unesco. Não, e há aqui uma Ficou questão, claro. e há aqui uma questão que é preciso termos atenção. 99,9% da nossa população pensa que quando faz a associação tuna a estudantes. E esse é um erro muito grave. Porque se é verdade que desde 1980, dos anos 80, o grosso dos grupos que existem, chamados tunas ou estudantinas, são grupos estudantis, isso não significa que foi sempre assim. E na origem não foi mesmo assim. Portanto, associar isso a estudantes e esquecer que há todo um histórico, não só português, de grupos civis, sejam eles urbanos ou populares, é muito grave. Porquê? Porque caímos no erro, e há bocadinho estávamos a falar agora mesmo, Ricardo, de se a Espanha, neste momento, que está com uma tentativa desse processo, está com uma tentativa desse processo para tunas estudantis. Só um parênteses. A Espanha está com, Uma por acaso não tentativa. saberem, decorre uma tentativa, como tu lhe chamaste, que nem sequer é a primeira. Já é, Esta já vai um tanto bocadinho quanto mais sabemos, já deverá sim. ser a terceira ou Mas quarta. esta é pelo menos aquela que está um bocadinho mimada, avançada, um bocadinho mais visível. Portanto, Sim. nem sequer estamos aqui. Só que o perigo que está a acontecer aqui é que eles lá estão a falar da tuna como algo que é estudantil, que é escolar. Portanto, porquê? Porque é aqui um certo purismo, porque a palavra tuna nasce, na verdade, como nós sabemos, da tentativa de identificar mais especificamente as estudantinas de estudantes. Então foram buscar um nome ao imaginário para dizer assim, olha, isto é uma estudantina de estudantes, então vamos chamar tuna. E esse purismo, que se quis muito forte na altura do franquismo, levou a excluir esta ideia de que está bem, mas também há grupos populares. Ora, se em Espanha, de repente, nós temos uma aceitação e uma candidatura da tuna como património, se Portugal se quisesse candidatar, ia se candidatar com que tipo de tuna? Daí é que E isso é que torna um bocado complicado, porque na verdade tuna como nós sabemos, é uma tipologia instrumental, uma tipologia orquestral. São Deixa-me grupos só- de cordofones. Ora, quando a gente acha que pode tipificar a tuna em função de quem faz parte dela, se são estudantes, se são pedreiros ou se são supeiras, já me parece a mim muito pernicioso. Estamos aqui a transformar. Portanto, é um processo um bocadinho difícil. Isto não é assim tão Claro, linear. claro. E vou-te pôr o contraponto. Certamente saberás que a dieta mediterrânica é património imaterial da Unesco. E teve que abranger vários países, nomeadamente também Portugal, Itália, Espanha, tanto quanto sei, Grécia. Este processo parte do princípio que a dieta mediterrânica, não é? mais legume, menos leguminosa, acaba por ser absolutamente transversal a estes países. Talvez tenha tornado mais fácil essa candidatura à Unesco, admito que sim. A questão que se levanta é, olhando para a natureza da tuna portuguesa face àquilo que é a tuna espanhola, nós trajamos um traje, regra geral, capa e batina, que é um traje de estudante. As tunas limitaram-se a usá-lo. Os espanhóis não, têm um traje que é uma mistura de trajes, desde o traje do século de ouro, mais umas coisas que entretanto surgiram depois, mais umas invenções, o tricórdio desapareceu, ninguém sabe porquê. Depois a sul de Madrid já não com os calções por causa do calor, cervantinos preferencialmente, a norte não, por causa do frio já vai um bocadinho até o tornozelo. Ou seja, se dentro da própria tuna espanhola, com aquela pseudo-uniformização, por exemplo, temos no traje, já há diferenças. Vamos olhar para as tunas portuguesas, não é? Onde, por exemplo, em Viseu, cada tuna tem um traje completamente diferente, dentro da mesma academia. Isto tudo para perguntar o quê? Como é que tu verias, porque é parte da indumentária, e eu vou presumir que também será incluída nesse levantamento de património cultural. Como é que tu verias, no caso da tuna portuguesa, a ser candidata a património e material cultural português, uma candidatura com estas diferenças todas, até dentro da própria cidade, que fará no país inteiro? Eu não sei, mas sou capaz de mandar para aí 30 ou 40 trajes diferentes neste país, em tunas. Isto sobre roupa sei muito pouco e interessa muito pouco. Pois, de facto, nós não temos nenhum contrato com a Zara, convém dizer, mas de facto a roupa não é ao contrário do caso espanhol, mesmo com estas diferenças que eu te nomeei. No âmbito popular isso não se observa. Os grupos tendem a vestir-se de uma forma mais ou menos uniforme, por questões
uniformidade, não é? Passando o pleonasmo. Eu reformulo a questão. Não é relevante para Para uma mim não é candidatura? minimamente relevante, Ok. não tendo nós informação, quer dizer, informação temos, não havendo consenso sobre coisas que efetivamente importam, que é quem toca, como toca, o que toca. Gastar muito tempo a falar de pano, do meu ponto de vista, é perfeitamente Despiciente. sim, é irrelevante. Sendo que essa questão do traje é um elemento que no caso espanhol pode ser interessante, porque nós temos um traje que tem características comuns, mas depois regionalmente adota as suas características. No caso português ia acabar por excluir todas as outras tunas fora do contexto académico. E provavelmente, pensando numa possível candidatura, seria interessante era explicar que há este conceito, que ele pode querer dizer muitas coisas, e então, nessa candidatura, explicitar-se que há diversas Como acontece no categorias. folclore, cada rancho de cada localidade do país tem um traje diferente Sim, sim. e replica-se pelo país inteiro. E dizendo o que o Ricardo diz não vou dizer décadas, mas há quase, não é há quase décadas, 3 meses. Pá. que é uma candidatura tem que ir aquilo que é o ponto, o denominador comum. E o que é de comum às populares, às académicas assadas? Assim, lembramos que o primeiro ante ainda falava das tunas da universidade versus tunas politécnico. E já lá vão 20 anos. Segundo. O que é denominador comum? É o traje? Não é. É a praxe interna da tuna? Não é. É o repertório? Não, porque é diversidade. É música. O Ricardo sempre disse isto. Tuna é um grupo musical. E é definido como? Pelo leque instrumental mais ou menos comum, mais ou menos transversal a todos estes grupos. Mas foi exatamente para essa razão que eu coloquei a questão ao Rui naquilo que é o levantamento de património imaterial. A lógica está aí. Se há pontos de contacto, né, se há um que é claramente o principal e o primeiro, é música. Com certeza. Essa é a base de tudo. Não há outra diferença, não é? Aqui demonta o traje, a forma de tocar, o repertório, mas isso, para o levantamento do património imaterial, acaba por ser secundário, digamos assim. Sim, secundário sim, não é despreciando, Ok. mas cabe nesse processo. Depois há campos, pois essas candidaturas, no caso português, têm campos muito específicos e um bocadinho limitadores às vezes. Diz-me só uma coisa, quem é que faz esse levantamento? Vai ser necessário, se isso acontecer um dia, Ora bem. que tem que ter um sociólogo provavelmente, um historiador, sim ou não? Não, nós temos sempre duas maneiras de fazer a coisa. Podemos fazê-la bem e podemos fazê-la Podes mal. desenvolver, por favor? Há casos em que efetivamente são recrutadas pessoas que sabem do que estão a falar e que conhecem o meio, que conhecem, que têm habilitações académicas nesse domínio, e isso acontece. Mas também há casos em que esse trabalho é encomendado a empresas, que muitas vezes vai beber às mesmas fontes que são o chat GPT e as referências que não existem. Outsourcing, portanto. Outsourcing, já sabes, é um duplo out-out. E, portanto, haverá boas e más candidaturas e também é verdade que depois quem avalia estas candidaturas não tem que necessariamente ser especialista naquele domínio. Ok. Muitas vezes são, comumente, antropólogos, sociólogos, que percebem do ponto de vista formal, do ponto de vista científico, se a coisa faz ou não sentido, mas podem não ser exatamente especializados em tuna, neste caso. Não é? Chegando ao Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura, tanto quando eu sei, tem uma equipa Unesco, em Lisboa, penso eu, Sim. que analisa essa própria candidatura naquilo que é. Assim sendo, pergunto eu, que possibilidade é que vês de chegar uma candidatura portuguesa ao Ministério da Cultura português para análise do património material, afirmando a pé juntos que a tuna portuguesa nasceu em Foscoa no século XII? Não sei se vocês vão deixar chegar essa candidatura a bom porto, não é? Mas é possível que lá chegue. Agora, o que se presume é que, na ausência de especialistas no tema nessa equipa, sejam contactadas outras pessoas. E exige-se que essa candidatura seja fundamentada em trabalho de campo e em revisão bibliográfica séria. Agora, nada disto é imune a aldrabices, quer dizer, é como tudo na vida. Mas o próprio Ministério da Cultura tem forma de contrastar isso, por isso é que tem uma equipa. Não aceita a candidatura tudo O próprio por- Ministério, o Ministério neste momento está no Instituto de Património, Sim. esse processo. Há uma fase importante e que muitas vezes passa despercebida, que é o período de consulta pública. Exatamente.
e em que muitas vezes, ou algumas vezes, que eu tenha conhecimento, houve pessoas com algum grau de especialidade na área que contestaram e aí procede-se para a constituição de equipas de pessoas qualificadas e com conhecimento reconhecido na área. Agora, esse processo muitas vezes é mais ou menos invisível, porque as pessoas, depende do que estivermos a falar, não é? Se estamos a falar de fado, toda a gente se vai chegar à frente. Se estamos a falar de tunas académicas, será que as próprias tunas se vão chegar à frente e dizer isso não está correto? Era essa a pergunta assim, não que eu tinha a fomos fazer. ouvir? Isto implica custos, implica meios? Implica meios, implica custos e E implica levados? um diálogo com as Terá que ter comunidades. sempre um suporte de alguém, uma instituição, uma Câmara Municipal, uma universidade, e não partindo da mera vontade de meia dúzia de tunos, ex-tunos. Vês com alguma. Vês como é que vês essa hipótese? Meia dúzia de tunos juntos apresentam uma candidatura. Isso é viável? Ou são filhos do Champalimau, ou então. Não é? Pois eu não tenho noção exata do tipo de custos, tudo depende do tipo de pesquisa que se faça. Não é? Tem a ver com a pesquisa e o levantamento do património. O levantamento, para ser bem feito, eu diria que teria, neste caso concreto, deveria envolver historiadores, etnomusicólogos, musicólogos, que na maior parte das vezes não estão disponíveis para trabalhar pro bono, porque senão eram membros dos ITU, não é? Esses Em Espanha, trabalham em Espanha, eu sei que esse processo, porque toca um amigo nosso, que é o Trujillo, ele foi contactado pelo Ministério da Cultura, tendo em conta que ele é etnomusicólogo, também o primeiro em Espanha a fazer um doutoramento sobre tunas, e não lhe pediram por ele ser tuno, pediram por facto de ele ser um reconhecido e reputado etnomusicólogo, e pediram-lhe, de facto, pagaram-lhe para isso, o Ministério pagou-lhe para que ele fizesse um estudo para poder justificar a candidatura que um grupo de tunos em Espanha que utilizaram através de uma universidade. Portanto, tem que haver sempre uma instituição por trás disso, não pode ser a título individual, 3 ou 4 carolas, e que lhe pediram, de facto, que houvesse estudo. Portanto, cá em Portugal, penso que teria que ser eventualmente também, mesmo que chegasse uma candidatura com 150 páginas, o Ministério, como disse o Ricardo, teria que ir fazer uma aferição, uma verificação, e iria contratar, certamente, alguém. O problema que acontece é o problema que vinhamos a falar há bocadinho, que é o que acontece nas universidades, é que o tema das tunas está muito pouco tratado. Há muito pouca gente capaz de fazer isso de forma bem feita. Porquê? Porque durante os anos foi um parente pobre. Portanto, com exceção em Portugal do Rui, que seria academicamente aquele que teria mais aptidões para o fazer, eu não vejo o Ministério contactar mais ninguém. Portanto, o risco de chegar informação dúbia é enorme. Vamos mesmo para a última questão deste tema, depois vamos mudar de tema e terminar o painel. A última questão é, perante tudo o que vocês acabam de dizer, se tivessem que atribuir um grau de probabilidade de 0 a 100 de uma candidatura portuguesa a património material da cultura em Portugal, que é só ao passo prévio, de acordo com a nossa legislação, para chegar à Unesco, que possibilidades é que vocês atribuíam de sucesso? Não faço a mínima ideia. Resposta honesta e rápida. Acho que é para isso. Eu vejo muito difícil. Vejo isto de forma muito difícil. E tudo justificado naquilo que nós temos vindo agora a falar. É um bocadinho seco este tema para quem gosta mais de música e de tocar e dançar, mas falta-nos ainda muita metodologia. Metodologia de nós, como comunidade tunante, estarmos habituados a um certo rigor, e falta também metodologia. Há muita gente que gostaria muito de fazer trabalhos sobre tunas, mas não sabe como é que se faz. O Rui, neste caso, é a pessoa mais indicada, porque tem isso de forma academicamente trabalhada, mas todos nós que trabalhamos e que escrevemos sobre tunas, tem que haver uma metodologia. Isto não pode ser às três pancadas. Daí que o meu receio quanto à candidatura da tuna passa exatamente por isso. É que eu não sei que metodologia é que as pessoas iriam adotar para que isso acontecesse. Que garantisse, de facto, que houvesse rigor naquilo que seria o conteúdo dessa... E no teu entender, Porque em Espanha o que aconteceu... quais são os passos da metodologia? Em Espanha o que aconteceu, e agora estou em confidência, é que o trabalho que foi encomendado a esse grande etnomusicólogo foi um bocadinho pervertido. Portanto, depois de ele ser entregue, houve gente que fez um corte e costura, e quando isto acontece,
quando a política, a ideologia se sobrepõe aos factos históricos, e a gente sabe que isso acontece em Espanha com muita facilidade, é muito difícil chegarmos ao fim e dizermos assim, porque o objetivo é nobre. Eu acho que todos nós queremos que a tuna em Espanha seja considerada património espanhol e mais tarde da Unesco. Nós queremos, mas não às custas do rigor científico e que nos apareça a tuna em Espanha património universal, porque já é uma coisa que vem do século XIII. Isso a mim é que me encanita, mas pronto, mas como dizia um programa do Portugal Tunas, é o que temos. Pois. Relativamente a esta matéria, o que é que podes acrescentar mais, mesmo para irmos para o final deste painel? Em termos de metodologia, Em termos de metodologia, o que é que podes dizer? Estamos a falar de uma possível candidatura a património cultural e material em Portugal. E não só nisso, a metodologia mesmo no estudo da tuna. No estudo da tuna. Pronto, no caso destas candidaturas, ela supõe que a prática é viva. Aliás, se formos cumprir estritamente o que as recomendações da Unesco nos dizem, é que tem que haver uma avaliação de 10 em 10 anos. Se passar 10 anos aquela prática já não se verificar, já não existiu, essa prática deve ser retirada da lista. E, portanto, isso leva-me à metodologia. A metodologia teria de ser etnomusicológica, de trabalho de campo, de contacto direto com as tunas. Agora, voltamos à questão dos custos. Uma coisa é eu com outro colega metemos em 2 carros e passarmos um ano a correr para trás dos montes, a conversar com as pessoas, a comer e a beber com elas, a assistir a ensaios, a assistir a atuações, à procura de documentação em 3 municípios, com tunas, todas elas diferentes umas das outras, mas com características semelhantes. Outra coisa é um estudo à escala nacional, com tunas académicas, fora de contexto académico, com instituições que se chamam de tuna, porque já foram tunas em tempo, mas hoje são bandas filarmónicas e mantiveram o nome de tuna, ou são como a Tuna Operária de Sintra, que é um clube de ginástica, continua a chamar-se tuna. É muito complicado e exigiria um manancial de recursos financeiros muito grande, uma equipa muitíssimo alargada, para conseguir, metodologicamente, fazer um trabalho bem feito, sendo que ele é muito diverso e muito espalhado pelo território. Claro. Pois ainda temos as regiões autónomas. Essas também. E há uma coisa que é importante Bom. para quem estuda a tuna, é que isto não pode ser só um trabalho académico livresco, ou seja, há trabalhos que aparecem, nomeadamente em algumas jornadas, em que o trabalho é feito apenas a ler coisas dos outros, mas pôr os pés dentro de um arquivo, abrir jornais antigos, isso também é muito importante. Vamos fazer aqui um momento de piada. Eu vou contar e é uma inconfidência, mas vale a pena porque tem a sua piada. No estudo que estávamos a fazer para o Coituna, o Pierre um certo dia manda-nos, penso eu que foi por e-mail na altura, qualquer coisa do género, aos outros três coautores do livro, uma fotografia onde está o Pierre num cemitério em Lisboa com o pé em cima de uma campa, tipo Indiana Jones. E dizia ao Pierre muito bem, esta é a campa do Dr. Ilírio Amado, doutor Ilírio, fundador da Tuna Académica de Lisboa. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? E diz o nosso colega João Paulo, não sei, se calhar talvez entrevistá-lo, provavelmente seria uma boa ideia. E foi um momento de risota, porque o Pierre deu-se ao trabalho, a piada está aí, o Pierre deu-se ao trabalho até de contrastar, por exemplo, onde estava o fundador da Tuna Académica de Lisboa, enterrado. Pode parecer uma coisa um bocadinho, se calhar, até tétrica, servilosa, eventualmente, ok. Mas, na verdade, estas coisas fazem parte do estudo. Olha, e nessas anedotas consegui dar uma informação útil ao das notícias, porque a última vez que eu lá estive, quando eles tinham as antigas instalações no arquivo, que foi dizer, vocês têm que desratirizar o vosso arquivo, porque eu vi passar vários ratos, e não eram nada pequenos. Às vezes e lá está, faz lembrar um bocadinho dos filmes do Indiana Jones, a gente encontra ratos também nos arquivos. Fizeste serviço social? Há ratos de laboratório e há ratos de arquivo. Quer dizer. Exato, há ratos de arquivo. Sim, mas esse tipo de pesquisa é muito importante, e daí ser tão difícil. Quando comecei o trabalho de doutoramento com a tuna de Souzelas, disseram-me, sim senhor, vem, tens o arquivo à disposição. Quando eu lá cheguei, o arquivo eram 3 partes, nem eram partituras, eram partes isoladas de instrumento, e uma fotografia na parede, de 1910. E eu tive que andar com essa fotografia de casa em casa, a perguntar, conhece este senhor? É o avô da Maria, que tem. Onde é que está a Maria? Agora é imigrante, só cá vem em agosto. Exatamente. E, portanto, teve que se fazer todo esse trabalho, com a fotografia na mão, para se chegar a um sítio. Outro problema que nós temos, que talvez não se aplique tanto às académicas, mas
às não académicas. Eu não gosto de definir as coisas pela negativas, mas à falta de melhor tempo, de melhor termo, temos que usar este. Eu também tenho esse conflito pessoal com o termo académico. Mas Académico, não isso ficará académico. para outro É que painel. muitas vezes não há registro sequer. As pessoas não registram. Muitas daquelas pessoas não sabiam ler e escrever. Sabiam tocar. E faziam-no bem, pelos E de vistos. ouvido. E de ouvido. E de partitura. Sabiam ler partituras. Produzia música clássica de ouvido. E sabiam ler e escrever partituras, mesmo não sabendo escrever e ler em português. Porque aquilo era, de facto, uma escola e um microcosmos de elevação social através da própria música. E, portanto, essas pessoas não escreviam notícias para jornais, não deixavam atas de reuniões escritas, não há sequer registros. E, portanto, fora deste ambiente académico, pode tornar-se ainda mais difícil chegar à informação do ponto de vista histórico. Portanto, parece-me que a metodologia tem que ser, sobretudo, sincrónica, é no presente, é trabalho de campo, é falar com quem dá vida aos grupos. Se tivermos informação histórica para anexar a isto, ótimo. Mas é preciso muitos estudos de caso que depois, daqui a 20, 30 anos, sejam confrontados uns com os outros para conseguirmos ver a floresta. Neste momento, nós nem as árvores conseguimos ver. Conseguimos ver algumas, porque há estudos sobre elas. Mas o que eu escrevi sobre a Tuna de Souselas, provavelmente não, só se aplica à Tuna de Souselas. Eu posso ali criar ligações com outros grupos, etc. Mas é preciso muitos mais estudos antes de partir para um projeto de candidatura ou de uma coisa mais que me parece megalómana, sendo que primeiro temos cada tuna terá de arrumar a sua casa. A partir daí podemos unir esforços e pensar em alguma coisa maior. Agora começar a construir pelo telhado parece-me claramente inviável. Começar a construir pelo telhado. Onde é que eu já escrevi isto? 1 minuto para acabar a cada um, para vocês dizerem o que vos aprouver. Sim? Minuto final. Minuto final, parece um debate daqueles... Pouco mais me aprovo dizer neste momento, para além de ficar à disposição para perguntas e chamar a atenção para a necessidade de olhar para a Tuna como um grupo musical e não como um grupo estritamente académico, praxístico, seja o que for. Porque se nós tirarmos o foco da música, vamos acabar com isto. Às tantas andamos a discutir moda, andamos a discutir unhas pintadas, andamos a discutir se pode usar uma pandeireta da Amazônia, ou se podemos usar um saxotrombo ou clavicorde e marimbofona num determinado festival. Começamos a discutir pormenores. Agora se é preciso obrigatório citar cantar em o Eduardo português. Catroga, mas... Bem, se é obrigatório cantar, tem que se cantar em português, é obrigatório. Tem que se cantar música popular portuguesa, é obrigatório. Eu ainda não descobri a tábua de Moisés onde isso está escrito, confesso. Toda a gente sabe que os goliardos só cantavam em português. Fantástico. Corchovelon duro, não é? O tema de Goa que o Universitário de Porto cantava nos anos 60. Aquilo é goês. Sim, há trabalho sobre a tuna Lolos, luso-macaense. não é? A tuna macaense, as tunas de Macau, com muitas coisas semelhantes às portuguesas também. Eu se calhar disse mal o nome da música, mas quem sabe o que eu estou a falar sabe o que eu estou a falar. Passa a redundância. Para bom entendedor, não é? Bom, Heitor, estavas a dizer? Pronto, era basicamente isto. Olhar para a tuna como uma configuração musical, como um contexto de prática musical. É a base. Se lhe tirarmos o resto, torna-se muito mais fácil nós conversarmos sobre coisas sérias e criar contactos e promover o estudo desta realidade. Aliás, tudo ao contrário do que aconteceu na Tuna estudantil a partir de 1980, que é quando tivemos não sei quantas nomenclaturas, as hierarquias, os postos, os não sei quantos trajes de calor, tudo isso são coisas que adornam, mas que não são o essencial da Tuna. Eu acho que era importante. E nós estamos vindo a batalhar isso, e o Portugal Tunas diz sempre a dar eco a isso. E parabéns mais uma vez ao Portugal Tunas pela iniciativa, juntamente com a Tuna Templária. Acho que estão de parabéns por aquilo que... 12 anos depois, voltar a criar este ritmo não é fácil. O que eu acho que era importante era aquilo que nós temos defendido, que é, num grupo, numa comunidade, essencialmente de estudantes e antigos estudantes, tem que haver um maior rigor e um maior desejo de que o saber sobre Tuna seja, de facto, fidedigno. Nós não podemos continuar a aceitar que se trata a Tuna como algo que não é merecedor do nosso maior critério, do nosso maior rigor pessoal e intelectual. E isto começa desde logo, pelas próprias Tunas, na forma como tratam a sua própria história.
E quem tem estudado a tuna mais recentemente, a tuna contemporânea, apercebe-se de uma quantidade de tunas cuja informação histórica sobre elas próprias está muito incompleta ou está praticamente espalhada e perdida. Há tunas que nem sequer sabem as edições discográficas que lançaram, porque os mais novos não têm noção do que aconteceu anteriormente. Portanto, nem a própria tuna tem o hábito de ensinar a sua própria história a quem vai chegando. Portanto, aquele momento importante de, sei lá, a tuna X, sabes que a nossa tuna já organizou um encontro nacional de tunas? Não fazia a mínima ideia. Acho que isto é... Porque não foram assim tantos encontros nacionais de tunas que houve. Portanto, essas coisinhas pequeninas que era importante que as tunas valorizassem e que partilhassem. É que a gente vai à internet para ir à procura de informação sobre a tuna, e há muitas coisas em falta, que um dia um historiador daqui a 50 anos vai procurar e não vai nunca mais conseguir encontrar. Portanto, preservar a nossa memória é essencial. Se a vossa tuna não sabe onde é que está o cartaz da sua primeira edição do seu festival, podem contactar o Portal Tunas, certamente o temos. Temos uma base de dados de cartazes de festivais desde 1994, 5 por aí. Portanto, se alguém precisar do cartaz da primeira edição do seu festival, é só lá contactar o José Rosado e ele certamente fará encaminhar o cartaz para a própria tuna. Acho que isto já é muito sintomático daquilo que nós estamos aqui a falar. Estive à conversa com o Rui Marques, de agradecer a presença dele e a disponibilidade dele. Muito obrigado. E com o Jean-Pierre Silva. Foi o primeiro painel deste 10º ente. Fiquem por aí, nós vamos continuar com mais 2 painéis também interessantes. Obrigado pela vossa participação, pela vossa atenção e até já.